Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos falar sobre os pronomes indefinidos em espanhol. E eu sou a professora Thaís. Bom, esses pronomes se referem à terceira pessoa do discurso com indeterminação ou com imprecisão. Como o próprio nome diz, né? Eles são indefinidos, então eles não definem exatamente a quem está se referindo, não fica tão claro. E eles expressam uma noção quantitativa indeterminada das pessoas ou dos objetos, também como o próprio nome diz, né? Bom, então nós temos pronomes indefinidos que se referem a pessoas e pronomes indefinidos que se referem a coisas. E temos os invariáveis e os variáveis. O que significa isso? Os invariáveis são aqueles que não vão mudar conforme gênero nem número. Então, eles só têm aquela forma, não tem feminino, não tem masculino, não tem plural, não tem singular, é só aquela mesma forma. E os variáveis variam em relação ao número e ao gênero. Então, em variáveis relacionados a pessoas, temos alguien e nadie, que é alguém e ninguém, né? Nadie é ninguém. Então, esses não têm mudança de gênero, não tem mudança de número. Então, quando a gente fala nadie, a gente pode estar se referindo a ninguém, nem mulher, nem homem, nem no plural, nem no singular. E alguien também pode ser alguém, tanto feminino quanto masculino, tanto plural quanto singular. E temos o variável também relacionado a pessoas, que aí sim ele tem variação de gênero e variação de número, que é o alguno. Pode ser alguna, pode ser algunos e pode ser algunas, né? Então ele pode estar no singular, plural, feminino, singular, feminino, plural, masculino, singular, masculino, plural, enfim. E também temos os pronomes referidos a coisas. Então, em variáveis temos algo e nada. Então, novamente, não muda com quantidade, não muda com gênero. E variáveis temos ninguno, ninguna ou também ninguno, ningunas. Então, que é nenhum, né? Então, alguno é algum, ninguno é nenhum, tá? Então, esses aí mudam de acordo com o gênero e de acordo com o número, tá? Bom, também temos outros pronomes indefinidos, variáveis e invariáveis. Aqui vamos ver os variáveis. Primeiro, então, esse sim tem sempre entre parênteses o A e o S, porque eles podem ter variação de gênero e número. Então, temos demasiado, pode ser demasiada, demasiados, demasiadas, que é demais, né? Algo demais. Mucho, mucha, muchos, muchas, muito. Pouco, pouca, poucos, poucas. É pouco, né? Todo e toda ou todos, todas. Tanto, tantas, tantos, tantas. Outro, outra, outros, outras. Uno, una, unos, unas. Vários ou várias. Aí não tem singular, né? Não tem como falar vario. É sempre vários ou várias. E também temos bastante ou bastantes. Aí não altera com o gênero, só altera o número, tá? E também temos o qualquer ou qualesquiera, que também só altera com o número, né? O qualquer é singular, o qualesquiera é plural. Isso vem, né, do qual e do quales, que temos o singular qual e o plural quales. E também temos o quien quiera e o quienes quiera. E aí, novamente, é uma alteração só de singular e plural, não tem alteração de gênero. Então, o quien quiera é o singular e o quienes quiera é o plural. Porque em espanhol nós temos quien, singular, e quienes, plural, tá? Então, vem daí. E também temos os pronomes indefinidos invariáveis, como o demás,
e o cada. Esses aí não alteram gênero nem número, tá? Demás, que é demais, e cada. Tem algumas apócopes que acontecem também com os pronomes indefinidos. Em outras aulas, a gente já falou de apócopes, que é quando alguma palavra perde uma sílaba final ou uma letra final e fica um pouquinho menor antes dos substantivos masculinos singulares. Isso acontece com alguno e com ninguno. Então, quando eles estão antes do substantivo masculino singular, eles viram algum e ningun. E aí eles têm acento, né? Algum com acento, como a gente vê aqui, e ningun também com acento. Então, aqui, por exemplo, a gente tem algunos niños sabem inglês. E aqui o algunos está no plural, né? Então, ele se mantém dessa maneira quando ele está no plural, porque a apócope, essa perda da sílaba ou da letra, só acontece no singular. Então, aqui como está plural, não acontece, tá? Então, algunos niños sabem inglês. Se a gente for falar essa mesma frase no singular, vai ficar algún niño sabe inglês. E não vai ficar alguno, vai ficar algum, tá? Então, essa que é a apócope que eu quero mostrar. Aqui, em vez de alguno, vira algum. Por quê? Porque está na frente de um substantivo masculino singular, que no caso é ninho. Então, se fosse o ninguno, aconteceria a mesma coisa. Ningunos niños ou ningun niño. Aí também teria o ningun com acento no U, né? Antes de um substantivo masculino singular, tá? Também tem uma outra observação sobre eles. Quando eles são adjetivos, eles podem estar antes ou depois do substantivo. Se eles estão antes, eles vão ser determinantes do substantivo, e se eles estão depois, eles vão ser complemento do substantivo. Então, algún niño volvió, aqui no caso está antes do substantivo, e também a gente poderia ter no hay niño alguno aqui. Então, nesse caso, que ele está depois, não acontece a apócope, né? Ele não perde a letra final, o O final, porque ele está depois do substantivo masculino e não antes, como na frase anterior, né? Quando eles são pronomes, eles substituem um nome ou um substantivo. Então, essa é a função do pronome, né? Substituir um nome. E aqui essa palavra em espanhol, reemplazar, significa substituir, né? Então, reemplazam é substituem. Então, aqui, por exemplo, Pedro volvió. Se a gente fala alguien volvió, alguém voltou, né? Esse alguém pode estar se referindo a Pedro, né? Alguém, quem? Pedro. Então, alguém sempre vai se referir a um outro substantivo, né? Se eu falo, eu posso até não saber quem é. Alguém comeu o meu bolo de chocolate que estava na geladeira. Eu posso não saber quem foi, mas sempre estou me referindo a um substantivo, mesmo que seja desconhecido, né? E o plural de ninguno, ninguna, é muito pouco usado, mas existe, tá? Então, existe ningunos, quando é uma palavra que normalmente é usada no plural, como, por exemplo, a palavra pantalones. Pantalones significa calça ou calças, né? E essa é uma palavra que não é usada geralmente no singular, porque, né, aquela ideia de que a calça tem duas pernas, então vai ser sempre plural, como óculos, por exemplo, né? Então, como é uma palavra geralmente usada no plural, nós temos ningunos pantalones, né? Mas também, popularmente, ultimamente, já tem, gente, e já existe o uso de pantalón. Então, daria sim para falar ningun pantalón, né? Mas só para mostrar que esse plural, ningunos ou ningunas, não é muito usado, tá?
Também temos algumas observações sobre o qualquer. Quando ele está antes de um substantivo masculino ou feminino, aqui no caso também pode ser um substantivo feminino, ele também se apocopa, ou seja, ele diminui ali alguma letra. E ele vira qualquer, então ele perde a letra A, né? A gente já falou que o qualquer não tem mudança de gênero. Então, o qualquer pode estar se referindo ao gênero feminino ou gênero masculino, apesar de terminar com A, né? Não é somente referente ao gênero feminino. Então, se a palavra qualquer estiver antes de um substantivo masculino ou feminino, ela vai se tornar qualquer. Então, por exemplo, qualquer persona puede matricular-se en el curso. Então, aqui, qualquer pessoa, né? Então, o qualquer, como está antes de persona, ele vira, né? Ele se apocopa para qualquer e não fica qualquer persona, e sim qualquer persona, né? Também temos o exemplo, quisiera conhecer qualquer país da América Central. Então, aqui, antes de país, fica qualquer, né? Também se apocopa, ou seja, perde ali a sua última letra, né? A letra A. Essa palavra qualquer, ela também pode ter um significado depreciativo, né? No sentido de qualquer, especialmente falando de pessoas e inclusive de mulheres, né? Para se referir, por exemplo, fulana é uma qualquer, é uma maneira de desprezar, de ofender uma pessoa, né? Vocês já devem ter visto em alguma novela mexicana esse xingamento, né? Fulana é uma qualquer. Então, nesse sentido, né, essa palavra também pode ter um sentido depreciativo, ou não, nesse caso de qualquer país, sem distinção, né? Poderia ser qualquer país sem distinção, sem ser um país específico. Mas, dependendo da forma que for usada, especialmente se referindo a pessoas, pode ser, sim, depreciativo, tá? Muitas vezes a gente tem que interpretar os textos nas provas, né? Então, é importante que vocês saibam disso, que vocês tenham essa ideia, porque vocês podem, em algum texto, se deparar com esse uso depreciativo e aí vocês precisam compreender que é uma maneira, né, de ofender ou de xingar. Alguma observação também sobre o quien quiera. O quien quiera se refere a qualquer pessoa. Quem é como se fosse quem for, né? Qualquer pessoa. E o plural, quienes quiera, é mais usado em contextos literários, ou seja, não é uma palavra da linguagem informal, né? É uma palavra mais usada formalmente, né? Que a gente não vai ver tanto sendo falado ou sendo escrito em gêneros textuais que sejam informais, tá? Então, por exemplo, aqui uma frase. Sabré quien rompió mi vaso, quien quiera que sea. Então, aqui, por exemplo, alguém quebrou o vaso da pessoa, né? O copo da pessoa. Vaso é copo. Então, eu vou saber quem quebrou meu copo, quem quer que seja. Então, esse quien quiera, né? Qualquer pessoa que seja, eu vou saber, eu vou descobrir, né? Então, aqui o verbo saber está no futuro, saberei. Então, mostra que o uso do quien quiera se refere a qualquer pessoa, tá? Bom, então espero que tenha ficado claro e até a próxima aula. Obrigada!